Oi, queridos, tudo bem com vocês? Passando aqui um pouquinho para falar sobre o autista, né, e o primeiro emprego, o emprego em si, que às vezes não é fácil. Eu tenho lido muita coisa, visto, né, às vezes no Instagram as pessoas falando: meu Deus, o autista suporte 1 tá invisível, as pessoas não estão dando o suporte necessário para cada um deles. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho como foi essa jornada do Moisés, tá? E isso é legal porque isso não tá no livro. O livro eu deixei para ter outros assuntos. Então aquilo que não tá no livro eu trago para cá, que eu acho bom pra gente poder conversar. E aí aproveito e falo com vocês aí, tá bom? Quem ainda não adquiriu o livro, compre, gente. O livro tá lindo, o livro tá escrito com muito carinho, com muito respeito, tem muita coisa boa. Eu não falo no livro só do autismo, eu falo sobre relacionamento familiar, eu falo sobre respeito, sobre cuidado, sobre as crises. Foram mais de 35 gatilhos, né, que causam as crises no autista, eu fui identificando nesses anos. Então vai lá eu tenho um Instagram que chama Meu Asperger Favorito, _. E tem na bio dele, tem todas as formas para comprar o livro. Tem as plataformas, tem o próprio site da Rubi. Dá uma olhada lá, colabora aí, vai comprando aí que você não vai se arrepender. O livro realmente está muito gratificante. Eu escrevi realmente com muito, muito carinho. Mas voltando aqui, né, ao nosso assunto agora, que é sobre emprego. Quando Moisés começou a procurar emprego, na realidade, antes, em 2018, o que ele fez? Ele falou: mãe, eu não posso terminar o ensino médio, esperar passar numa faculdade e procurar estágio, que é só 3 no terceiro semestre. Então, como ele sempre soube que a área dele é a área de tecnologia, ele fez alguns cursos, né, anteriores a isso, apenas para certificados. E esses certificados é que deram a ele a chance do primeiro emprego dele, que foi numa uma empresa de agronegócio, porque ele gosta de programação mesmo. Então ele fez cursos para ter certificado. Tanto que em janeiro de 2019, foi quando ele já começou a faculdade de ciência da computação e começou a trabalhar nessa empresa. Então ele mesmo pagou a faculdade dele. Só que o que é interessante foi o seguinte: primeiro esse passo, né, de você não esperar o estágio, fazer alguma coisa antes. E depois, o que ele fazia? Cada vaga que ele recebia, às vezes é um colega, às vezes é uma tia, alguém da família que mandava para ele: Moisés, olha essa vaga aí que é a sua cara. Aí ele pegava e lia, ele falava assim: sei isso, sei aquilo, não sei nada sobre esse assunto, muito menos desse aqui. Então ele via que ele não preenchia todos os requisitos. Mas ao invés de ficar frustrado, chateado, ele já estava trabalhando, pagando a faculdade, quer dizer, estava tudo bem equilibradinho. O que ele fez? Eu quero uma vaga dessa mais adiante. Então, aquilo que ele via que ele não tinha condições, ele comprava o curso. Ia fazendo o curso paralelo à faculdade. Porque não dá para esperar, gente, 3, 4 semestres para você começar um estágio, para quem realmente precisa pagar a sua própria faculdade. Que foi o caso do Moisés, sempre foi. Aí ele ia comprando cursos e sempre muito determinado dentro da área dele. E tirava aqueles horários, às vezes virava à noite, foi pegando um certificado atrás do outro. Meses depois, muitos meses, praticamente assim 1 ano depois, apareceu uma vaga e ele preenchia todos os requisitos. Por quê? Porque ele se antecipou, ele foi ali e foi fazendo aqueles cursos para não esperar só a faculdade. E com isso ele foi ganhando experiência em cima de experiência nessa área. Porque todo mundo pensa que... Isso ele fala: gente, não entendo nada de tecnologia, nada. Mas ele fala: mãe, as pessoas se enganam muito, pensam que tecnologia é tudo igual. Mas não. Por exemplo, eu gosto de programação. E nem tudo na tecnologia envolve programação.
tem governança de alguma coisa, não envolve programação, gestão de alguma não envolve às vezes programação. Ele não, ele gosta da programação mesmo, aqueles códigos subindo e descendo, que eu brinco assim que é coisa de maluco. Mas o que ele fala para mim? Ele fala, mãe, quando um dos certificados que ele tirou, ele se especializou em JavaScript. Por quê? Porque ele falou, é um lugar que toda empresa precisa, na área de programação, sabe? Então ele nunca ficou desempregado. E ele se mantém bem nos empregos dele e sempre foi, quando saía para algo muito melhor por causa disso. Porque se ele terminou a faculdade dele, ele começou 19, 20, 21, 22. Dezembro de 2022, ele concluiu Ciência da Computação. E ele fala, mãe, a faculdade não me ensinou 1/3 do que eu aprendi estando no mercado de trabalho. Realmente de estando ali, vivenciando as dificuldades de sobe código, decifrar, eu não sei o que é, vou fazer um outro curso para poder entender isso. Então, quando ele terminou a faculdade, foi simplesmente para realmente ter o diploma dele e ele pode fazer outras coisas depois agora, se quiser um mestrado, se quiser alguma coisa. Mas ele optou em acabou agora, ele está fazendo uma outra faculdade, mas não está dentro da área de TI. Mas a paixão dele é a área de tecnologia e programação, tá? E uma coisa interessante que eu quero passar para vocês, que ele me fala, que ele teve que aprender nas entrevistas, a se aquietar. Porque o Moisés fala mais de 200 palavras por minuto. Ele fala tudo muito, muito rápido. E nas entrevistas ele teve que aprender a dar aquela pausada e responder com calma. É difícil, gente, para quem fala muito rápido. E também ser mais objetivo. Ele ama que seja objetivo com ele nas perguntas. Mas na hora de responder, ele não tinha objetividade. Então, se eu perguntava um determinado assunto, ele dava uma aula sobre aquilo. Só que isso, numa entrevista de emprego, isso acaba queimando realmente o candidato, né? Você assusta o entrevistador. Ele te faz uma pergunta dentro daquilo, né, que você está concorrendo à vaga, e quer apenas uma resposta. Não pode ser uma resposta muito vazia, mas também não precisa dar uma aula sobre aquele assunto, né? Mesmo você sabendo bastante. Então, são duas coisas que ele teve que ponderar muito nas entrevistas e falar com mais calma. Porque quando ele disparava a falar muito, muito, muito rápido, ele acaba gesticulando muito também, isso realmente assusta quem está entrevistando, né? Então, foram essas coisas que ele fez que hoje deu a ele, né, uma vaga. Já tem mais de 2 anos que ele está numa empresa muito boa e por causa disso, tranquilidade, se antecipando às situações, não se deixando frustrar quando ele não atendia um requisito de uma empresa, pelo contrário, ao invés de ficar chateado, ele ia correr atrás de um certificado, exatamente para quando ele aplicasse para a vaga, ele não, eu sou digno dessa vaga, entendeu? Eu posso não passar por N motivos, mas eu estou preenchendo todos os requisitos, isso é muito importante. E trabalhar, ele ama trabalhar, trabalha muito, e isso para ele é uma bênção, porque quantas pessoas lá atrás, lá longe, às vezes pensavam, não, acho que não vai chegar muito longe, né, porque eu escutei muito isso na minha vida. A Heloísa às vezes protege, às vezes está na frente de algumas coisas. Gente, o amadurecimento ele é para todo mundo. Um rapaz de 18 anos, neurotípico, um autista, ele tem N dúvidas como lidar na sociedade, como fazer uma entrevista de emprego, sabe? Não é porque é autista tudo é pior e também não é porque é autista tudo é muito melhor. Porque as pessoas olham para o autismo como se fosse genialidade e não é bem assim que funciona, tá bom? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.